A população total mexicana são 127.540.423 pessoas. O crescimento natural bate a casa do 1,3%. A população das principais regiões metropolitanas se concentrou na Cidade do México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, León, Tijuana, Ciudad Juárez, Mérida, Torreón, São Luís Potosí, Querétaro e Aguascalientes. A agricultura representa mais de 13,8% do PIB e emprega mais de 13% da população ativa. O México está entre os maiores produtores mundiais de café, açúcar, milho, laranja, abacate e limões. Ele também é o quinto maior produtor e o segundo maior exportador de cerveja e está entre os principais produtores de muitos minérios, incluindo prata, fluorita, zinco e mercúrio. Suas reservas de petróleo e gás estão entre as posses mais preciosas do país. O México é o quinto maior produtor de petróleo do mundo e sua empresa petrolífera Pemex é a segunda empresa mais poderosa da América Latina. A pecuária bovina e a pesca também são atividades importantes na indústria alimentar. O setor aeroespacial cresceu enormemente graças ao desenvolvimento de um conglomerado em Querétaro e à presença de cerca de 190 empresas, que juntas empregam 30 mil pessoas. O México é também um dos 10 maiores produtores mundiais de automóveis, graças aos significantes investimentos imobiliários, sendo o setor de construção dinâmico. O México assinou uma dúzia de tratados de livre comércio com cerca de 40 países em todo o mundo e é desde 1994 membro do NAFTA, o acordo de livre comércio unindo os Estados Unidos, o Canadá e o México. Também assinou um acordo de livre comércio com a União Europeia em 2000 e um acordo comercial com o Japão que entrou em vigor em abril de 2005. Logomarcas de petroleiras como a britânica BP, a anglo-holandesa Shell e a americana ExxonMobil já começaram a aparecer nas ruas e estradas no México, operando novos postos de gasolina que buscam seduzir milhões de motoristas num mercado ainda incipiente, mas com lucros promissores. O México vai importar mais gasolina nas próximas 2 décadas que o resto da América Latina junta, então a oportunidade é bem grande, estima Ixel Castro, especialista no mercado do combustível da Wood Magazine. O México é a 9ª maior economia de exportação no mundo. Em 2016, o México exportou 394 bilhões e importou 369 bilhões. As exportações principais do México são carros, peças de veículos, caminhões de entrega, unidades de disco digital e telefones. As principais importações são peças de veículos, petrolíferos refinados, circuitos integrados, unidades de disco digital e carros. Os principais destinos de exportação do México são os Estados Unidos, o Canadá, a China, a Alemanha e o Japão. As origens de importação de topo são os Estados Unidos, a China, o Japão, a Alemanha e a Coreia do Sul. O México faz fronteira com Belize, Guatemala, Estados Unidos por terra e Cuba e Honduras por mar. Brasil e México são, respectivamente, as maiores economias da América Latina, representando cerca de 65% do PIB regional. São também os maiores captadores internacionais de investimentos da região. Os dois países possuem relações econômico-comerciais densas e significativas. Estima-se que os investimentos recíprocos sejam da ordem de 30 bilhões de cada lado. A previsibilidade de ambiente regulatório facilita os investimentos privados. O principal setor de investimentos mexicanos no Brasil é o de telecomunicações. Há também importantes investimentos na indústria de autopeças, sistemas de água, redes de cinemas e free shoppings. No sentido inverso, operam no México cerca de 650 empresas como o capital brasileiro. Os dois países também são importantes sócios comerciais, com fluxo de ordem de 8,75 bilhões em 2017, com exportações brasileiras de 4,51 bilhões e exportações mexicanas de 4,23 bilhões. O auge das trocas bilaterais se deu em 2012 e 2013, quando atingiram o patamar de 10 bilhões. Com a retomada dos índices positivos na economia brasileira e manutenção do crescimento mexicano, o comércio bilateral encontra-se em franca recuperação. Com muitos benefícios com o Brasil e acordos potenciais com diversos países, o México se apresenta economicamente e multilateralmente preparado para tropicalizar ou colocar em prática outros tipos de negociações. Dados como uma das melhores economias do mundo e mercados emergentes como os de petróleo e gás fazem com que o México atualmente seja um bom investimento para qualquer empresário.